Bem-vindos ao podcast de Casos Clínicos Comentados, o seu momento semanal de treinamento e desenvolvimento do raciocínio clínico. Nesse podcast, eu apresento para você diversos casos clínicos com a descrição da anamnese do exame físico para que você aplique o conhecimento da sala de aula às situações da prática do dia a dia. E se você está se preparando para as provas de residência médica, esse podcast pode ser um recurso para testar sua capacidade de tomar decisões baseadas em casos reais, que é a grande tendência nos concursos de residência atualmente. Eu sou Rogério Muniz e o meu objetivo é que você possa usar esse podcast para se tornar um médico ou uma médica mais competente e mais confiante. E o caso dessa semana, o caso número 9, é de uma mulher com dor lombar. Uma mulher de 27 anos foi admitida no pronto-socorro com uma queixa de dor nas costas. Essa dor começou há 2 dias e vem piorando com o passar do tempo. Ela também diz que teve febre e que nas últimas 6 horas ela teve 2 episódios de vômito. De antecedentes pessoais, essa paciente não tinha nenhum histórico médico significativo, exceto um episódio de uma cistite não complicada há 3 meses. Ao exame físico, ela parece estar em regular estado geral, ela está indisposta, corada, está febril, uma temperatura de 39,5, uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto e uma pressão arterial de 104 por 68 milímetros de mercúrio. O exame físico do tórax não tem particularidades, a ausculta cardíaca e pulmonar são normais. No exame do abdômen, ele se mostra um abdômen sensível, a paciente tem uma dor, um desconforto mais pronunciado na região lombar. E a ausculta dos ruídos hidroaéreos é normal, e não foi observado nenhum sinal de resistência ou sinais de peritonite. Então, até aqui, sem nenhum outro recurso subsidiário, a gente está diante de uma mulher jovem que está com uma queixa aguda ou subaguda e que cursa com sintomas gerais. Ela tem febre, tem vômitos e tem um exame físico com sinais que devem nos gerar alerta, que é a temperatura, ela está febril nesse momento, taquicárdica e com uma pressão arterial reduzida. Foram feitos exames de laboratório e que mostraram, na questão bioquímica, uma ureia, creatinina, sódio e potássio estavam normais. O hemograma mostrou uma hemoglobina no 15,3, uma contagem de glóbulos brancos aumentada, 25.200 leucócitos, portanto, uma leucocitose, e uma contagem de plaquetas de 406.000. Somente com esse resultado de hemograma já nos faz pensar que um processo infeccioso agudo está em curso nessa paciente. Além disso, no exame de laboratório, nós observamos uma proteína C reativa, a PCR, com um valor muito alto. Uma PCR de 316 para um valor de referência abaixo de 5, o que demonstra um processo inflamatório ou, nesse caso, confirma a questão de um processo infeccioso em curso. Foi feita também uma radiografia simples do abdômen, que não mostrou nenhuma particularidade, um exame normal. Até aqui, então, uma paciente cujo exame físico e a história clínica nos fazem pensar num processo infeccioso agudo, confirmado até agora com os achados de hemograma e também com a PCR elevada. E nesse caso, com essa história, nós precisamos ter uma avaliação de um exame de urina. E foi realizado o exame de urina, que mostrou proteínas presentes, sangue presente, nitrito presente e uma contagem aumentada de hemácias e leucócitos na amostra.
Eu quero aproveitar esse caso para a gente rever algumas coisas a respeito do exame de urina, já que neste caso a gente tem um exame de urina bastante exuberante, com vários achados e que vão ser importantes, inclusive, para nossa decisão terapêutica com essa paciente. O exame de urina, ele é usado há muito tempo na medicina, ele é um exame que ele tem várias vantagens. É um exame cuja coleta é indolor, uma simples coleta com um frasco adequado e o paciente sendo orientado para realizar bem essa coleta, já nos faz ter uma amostra que pode ser muito útil para decisão e para conduta em vários casos na porta do pronto-socorro e também no nível ambulatorial. O exame de que vamos falar aqui é o exame simples de urina, aquele que na região sul-sudeste nós chamamos de exame de urina tipo 1. Em algumas regiões, esse exame é chamado de exame sumário de urina ou ainda de EAS, uma sigla que significa elementos anormais do sedimento. Todos esses termos são sinônimos. O exame de urina tipo 1 é o exame mais simples que nós conhecemos, ele é feito através da coleta de uma amostra de 40 ml de urina em um frasco simples, um frasco pequeno, um pote plástico. Quando nós estamos em nível ambulatorial, aqueles exames programados para o paciente que faz o seu segmento no seu consultório, no seu ambulatório, nós normalmente pedimos que essa coleta seja a primeira coleta de urina da manhã, mas no caso da nossa paciente, nós estamos com uma paciente de pronto-socorro, que chegou em qualquer horário para o pronto atendimento e, portanto, nós vamos pedir essa coleta de urina independente de ser a primeira urina da manhã. Uma orientação que nós fazemos sempre para a coleta é que o paciente ele despreze o primeiro jato. Esse procedimento tem o objetivo de eliminar algum tipo de impureza, células mortas que estejam no canal da urina. Isso vale para homens e para mulheres. O ideal é que a amostra de urina seja coletada no próprio ambiente hospitalar ou do laboratório, porque essa amostra ela precisa ser fresca, ela não pode ficar por mais de 2 horas sem ser analisada. Por isso que aqueles pacientes que vão coletar o exame em nível ambulatorial, com data marcada no ambulatório, a nossa recomendação é que eles não coletem a urina em casa, deixem para coletar no ambiente do laboratório. O exame de urina ele é dividido em duas partes. A primeira parte é feita por reações químicas, usando uma fita chamada dipstick. Essas fitas são encontradas muito facilmente em lojas de artigos cirúrgicos ou em fornecedores de artigos hospitalares. E o procedimento é muito simples. A fita é mergulhada na amostra de urina, depois de algum tempo, os quadradinhos coloridos, eles são compostos por substâncias químicas que vão reagir com esses elementos da urina. E a coloração que esses quadradinhos assumem, eles são interpretados por um sistema de cores na própria embalagem das fitas reativas. E essa reação é bastante rápida, em cerca de 1 minuto você já consegue fazer a leitura. E aí é só você fazer a comparação com os valores de referência da embalagem e você vai descobrir, por exemplo, o pH, a densidade, a presença ou não de glicose, proteínas e vários elementos do ponto de vista qualitativo. É por isso que no resultado de urina, a primeira parte do resultado, ela é mostrada num sistema de codificação em cruzes. Por isso que aqui, com a nossa paciente, a interpretação é uma interpretação subjetiva por esse sistema de cores da embalagem das fitas reagentes. Por isso que a proteína foi lida como 2 cruzes, o sangue como 3 cruzes e o nitrito como 2 cruzes. Essa é uma forma de demonstrar, numa escala de leve, moderado ou intenso,
qual é a quantidade de cada um desses elementos. Por isso que essa primeira parte do exame de urina sempre é representada por um sistema codificado em cruzes. E normalmente essa escala ela é feita de 1 a 4. O valor normal, para o caso de proteína, é a ausência de cruzes, ou seja, a ausência de proteínas, da mesma forma para o sangue e para o nitrito. E nesse caso, a paciente tem um exame alterado nesses três parâmetros. E quando se passa para a análise microscópica da urina, então agora é uma fase em que não estamos mais usando a fita reagente e essa amostra ela vai para uma análise no microscópio. E nesse caso, nós consideramos como um valor normal que existam menos de 10.000 células por ml, o que corresponde a um valor de 3 a 5 células por campo. No resultado do exame, você pode ver das duas formas: ou ele é dado em células por campo, ou em número de células total por ml. No caso da nossa paciente, o exame foi demonstrado em células por campo. Portanto, para um valor normal, um valor de referência de até 5, foram encontradas mais de 50 hemácias por campo e mais de 50 leucócitos por campo. Se a gente fosse fazer uma correlação com a medida em células por ml, esse resultado, sem dúvida, seria de mais de 1 milhão de hemácias por ml e mais do que 1 milhão de leucócitos por ml, fazendo uma correlação simples entre células por campo e a medida de células por ml. Então, a nossa conclusão do exame de urina da nossa paciente no pronto-socorro é que existe uma contagem muito alta de hemácias, muito alta de leucócitos e a presença desses elementos também na avaliação qualitativa por fita reagente. Então, aqui nós não temos dúvidas de que estamos diante de uma paciente com uma infecção do trato urinário. Mas como a gente classificaria essa infecção do trato urinário? Será que é uma infecção simples, assim como a cistite que ela teve 3 meses antes? Será que é uma infecção complicada? Como que nós vamos fazer essa avaliação? Então, aqui é importante a gente fazer talvez uma revisão teórica sobre a infecção do trato urinário, também conhecida pela sigla ITU, infecção do trato urinário. As infecções do trato urinário, elas vão acontecer em pelo menos 50% das mulheres uma vez na vida. 3 quartos das infecções urinárias em mulheres, elas são causadas pela Escherichia coli. E os outros agentes mais comuns para infecção urinária em mulheres são a Klebsiella, o Enterobacter, o Proteus, Staphylococcus saprophyticus e o Streptococcus agalactiae. Existem diferentes maneiras de se classificar uma infecção do trato urinário. A que a gente usa com mais frequência é a que é publicada pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC. Então, existe a infecção urinária não complicada, que é um quadro agudo, esporádico, do tipo cistite inferior, ou até uma cistite superior, que nós chamamos pielonefrite. E que esse é limitado às mulheres não grávidas e que não tenham nenhuma outra comorbidade ou sintomas maiores. Existe a infecção urinária complicada, que é a pielonefrite com sintomas maiores. Ela acontece em pacientes que têm uma chance aumentada de uma evolução desfavorável, seja porque tem alguma doença de base, como diabetes, uma imunossupressão, doenças renais, ou a presença de algum catéter urinário ou alguma outra anormalidade clínica. Nesse caso, nós estamos falando de uma mulher que está com sintomas que chamam a nossa atenção, portanto, febre, vômito, uma piora do estado geral, um histórico de uma cistite não complicada há muito pouco tempo e que está com a pressão arterial baixa. E nesse caso, com exames de laboratório que têm
anormalidades que a gente precisa considerar e precisa valorizar. Por isso, para essa paciente, nós vamos fechar um diagnóstico de pielonefrite. Um dado interessante é que, na história clínica que está apresentada aqui para vocês, nós não temos uma queixa, ou pelo menos não sabemos se o médico que atendeu essa paciente, se ele questionou a respeito de disúria, ou seja, de dor ao urinar. Essa é uma pergunta importante. Ela nos ajuda a ter mais convicção a respeito desse diagnóstico, mas a ausência de disúria não afasta essa hipótese. Os outros sintomas clássicos de infecção urinária, além da disúria, da dor para urinar, elas são o aumento da frequência urinária, a mulher precisa ir mais vezes ao banheiro, ela tem uma necessidade de ir ao banheiro com maior frequência, uma urgência miccional, uma incapacidade de reter a urina, além de uma dor acima do púbis e, às vezes, uma hematúria visível na urina. Essa paciente, ela já tem sintomas de que o processo infeccioso é um processo mais grave, já que ela tem alterações dos leucócitos no sangue periférico e tem um PCR aumentado. Mas o mais importante é o seu estado geral, uma pressão arterial diminuída, um ataque cardíaco e uma febre numa paciente com o estado geral comprometido. E mais um dado interessante dos exames de laboratório, em especial a análise de urina, é que existe a presença dos nitritos positivos. E nitrito positivo no exame de urina com as tiras reativas, ele é altamente específico para um processo infeccioso urinário. Nessa paciente, uma boa conduta seria interná-la, seria deixá-la em observação hospitalar, até para ela receber as primeiras doses do antimicrobiano, do antibiótico, por via endovenosa. E nesses casos em que há a internação hospitalar, a recomendação é se usar um esquema endovenoso de alguma fluorquinolona, como o levofloxacin. E uma alternativa é uma cefalosporina de terceira geração, como o ceftriaxone. Essa conduta vai nos deixar muito mais seguros para observar as primeiras 24 a 48 horas de evolução, poder coletar uma nova amostra de sangue para verificar a curva desses leucócitos e também verificar numa nova amostra de urina como é comparativamente ao exame de entrada. E depois disso, depois das primeiras 48 horas críticas, para que a gente possa reavaliar se o antibiótico está tendo o efeito desejado, é a possibilidade dessa paciente ter alta do hospital e manter o esquema antimicrobiano e completá-lo em casa por via oral. E isso é bastante facilitado se o medicamento de escolha pode ser uma quinolona, como a levofloxacina ou o ciprofloxacin. Veja que, nesse caso, nós estamos falando de uma pielonefrite em que optamos por um tratamento hospitalar. Isso é diferente das cistites não complicadas, cujo tratamento é diferente à escolha do antibiótico também. E isso nós vamos ter em outro episódio, fazer a revisão para as cistites não complicadas. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Eu espero que você se sinta estimulado a aprofundar os seus estudos, a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Deixe o seu comentário e eu espero você no próximo episódio. Até lá!